Murilo Lacerda, que também com o Murilo Lacerda vem aqui representar a Universidade de Rio Verde, parceira de vários eventos, aliás, talvez o último evento internacional onde eu estive no ano de 2021, também a convite desta parceira universidade e da minha querida colega a professora Carolina Mérida, foi um evento fantástico, transversal, transnacional para a saúde, onde eu tive imenso orgulho de ser um palestrante principal, e nessa circunstância aqui retribuo a recepção calorosa a estes meus colegas e amigos, com os quais tenho pena de não privar fisicamente, para apresentarem uma matéria que têm vindo a desenvolver o estudo ao longo da década, na realidade, deste século XXI, e que é o Pacto Ecológico Europeu, Farm to Fork, e o agronegócio brasileiro, apresentando inequivocamente os desafios do futuro, os principais desafios. Carolina Mérida, a sala é sua, neste caso para 10 a 12 minutos, uma vez que conseguimos com estes 6 congressistas equilibrar e manter a hora, uma vez que começamos a tempo este congresso. Agradecer o convite ao Fábio Veiga e dar a sala à Carolina Mérida. Um grande abraço. A sala é sua, Carol. Eu penso que consegue ligar o seu microfone. Já está. Pronto. Acho que agora sim me ouvem, né? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, então, gostaria de iniciar a minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar ladeada aqui por eminentes pesquisadores de diversas áreas do direito e aos quais muitos, né, eu tenho a felicidade de chamar de amigos também. Agradecer nominalmente ao Dr. Fábio, ao Dr. João, né, e agradecendo a eles, agradeço a todos os demais. É sempre um prazer participar dos eventos do Iberojur, em especial, assim como também mencionou o Dr. João, é a minha terceira vez, né? Então participei também desse evento desde a primeira edição. E aqui, né, nesse âmbito do Iberojur e seus eventos, nós, da Universidade de Rio Verde, encontramos um campo bastante fértil e uma abertura para discutirmos temas que são temas inerentes ao interesse de toda a coletividade, mas que são temas muito próprios da nossa região, justamente, né, temas relacionados a direito agrário, direito ao desenvolvimento sustentável, enfim, né, direito e agronegócio. E, mais uma vez, então, né, eu, na companhia do professor Murilo Couto Lacerda, vamos discutir, debater justamente um tema que nos é muito caro, né, de que forma esse futuro da agricultura sustentável, agricultura inteligente para o clima, vai desafiar, né, o agronegócio como segmento global e, em especial, o agronegócio brasileiro. Então, já partindo, né, para a discussão do texto propriamente, eu e o Dr. Murilo, nós procuramos estruturar o nosso artigo em uma introdução, né, seguida de 3 tópicos. No primeiro tópico temático, a gente vai discutir um pouco alguns conceitos em construção, né? Então, o conceito de agricultura sustentável, o conceito de agricultura inteligente para o clima. Depois a gente discute um pouco o Pacto Ecológico Europeu, especificamente, né, sob a perspectiva da iniciativa ou da estratégia Farm to Fork. E aí, no final, num terceiro tópico de desenvolvimento, a gente vai justamente discutir como é que isso dialoga com o direito do agronegócio e quais são os desafios que essa iniciativa vai exigir, né, dos produtores rurais no Brasil. E, por fim, apresentamos algumas considerações finais, longe de encerrar a discussão, até porque é uma discussão bastante ainda incipiente sob a perspectiva do direito, né? Poucos juristas têm debatido esse tema. Então, a nossa pesquisa, ela se contextualiza justamente, né, nesses dados que vão sendo apresentados já há algum tempo por diversos organismos da ONU, em especial a FAO, né, sobre a projeção de aumento da população, de um lado, e sobre também, infelizmente, a quantidade de pessoas que sofrem, né, porque não têm o seu direito à alimentação atendido. O direito humano à alimentação não chega a muitas pessoas. Então, se a gente tem cada vez mais pessoas nascendo e a gente tem essa dificuldade, né, em acesso a alimentos, a gente invariavelmente vai precisar aumentar a produção de alimentos globalmente, né?
Então, essa perspectiva, né, num contexto de insegurança alimentar, mas também, né, em que a gente convive com mudanças climáticas, né, que vão diretamente afetar o agronegócio. A gente discute aqui durante o texto, né, apresentando dados de que, muito embora o agronegócio e a produção de alimentos, de forma geral, né, ela dependa substancialmente de condições climáticas muito peculiares e dependa dos recursos naturais, né, de outro lado, também ela é uma das atividades que mais é afetada por desastres e por eventos, né, extremos climáticos. Então, cerca de 1/4 da produção de alimentos ela acaba sendo afetada por algum tipo de evento climático adverso. Né? Então, é nessa situação e nesse contexto de mudanças climáticas e insegurança alimentar que a gente busca desenvolver essa pesquisa qualitativa de um caráter exploratório justamente para contribuir com essa discussão, né, sobre conceitos de agricultura sustentável, de agricultura inteligente ao clima, e também para debater alguns aspectos, né, impactos da iniciativa Farm to Fork com relação ao agronegócio brasileiro. Adiantando um pouco, né, a discussão e indo mais propriamente ao tema central da pesquisa, porque a gente tem que cumprir aqui o tempo regimental, né? Então, eu não vou me aprofundar muito na discussão de agricultura sustentável e inteligente para o clima, mas quem tiver interesse nessa discussão, né, a FAO, ela já lá desde 1991, ela desenvolve, né, trabalhos e conferências que discutem a aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável à produção de alimentos, né, agricultura. A própria OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, ela lida também desde o seu ato constitutivo com essa noção ou com essa relação, né, entre comércio, principalmente a noção de comércio justo e desenvolvimento sustentável, inclusive permitindo, né, que haja imposição de barreiras ao livre comércio, justamente baseadas em justificativas de caráter ambiental. Né? Enfim, a FAO depois, em 2010, né, mais precisamente, ela apresenta o conceito de agricultura inteligente para o clima, né, na Conferência de Haia sobre Agricultura, Segurança Alimentar e Mudanças Climáticas, e muito embora seja um conceito criticado, né, por muitos estudiosos, a verdade é que esse conceito é um conceito bastante aberto e ele precisa de maturação, né, e isso só vem com o debate, né, e pesquisa sobre o tema na área jurídica. Mas, basicamente, para não deixar de falar sobre o que seria, né, esse conceito de agricultura inteligente para o clima, a FAO vai se basear em 3 pilares. Né? Então, ela considera uma agricultura inteligente ou favorável, né, às mudanças climáticas, aquela que observe esses 3 aspectos, né, que aumente de forma sustentável tanto a produtividade de alimentos, né, como o rendimento agrícola para aqueles que produzem o alimento no campo. Um segundo pilar, né, para se considerar uma agricultura inteligente para o clima, ela precisa ser adaptada, né, e precisa construir resiliência para lidar com as mudanças climáticas, porque, como eu disse, né, 1/4, pelo menos, da produção de alimentos é afetada por eventos climáticos extremos, então se perde pelo menos 1/4 já no campo, né, dessa produção. E depois, um terceiro pilar a agricultura precisa reduzir ou eliminar emissões de gases de efeito estufa. Né? E, evidentemente, ela precisa se adequar, atender os ODS, né, que é a Agenda 2030 da ONU. Também a gente fala um pouco sobre os princípios empresariais para alimentos e agricultura, né, desenvolvidos no âmbito do Pacto Global da ONU, que são interessantes porque, muito embora sejam princípios de adoção voluntária, eles trazem valores ou estándares internacionais para o setor produtivo diretamente, né, e não para o Estado implementar políticas públicas que acabem depois atingindo o setor produtivo. Então, a gente fala, né, desses princípios, não vou me estender, depois vocês vão ter acesso ao texto, mas é interessante porque a gente traz essa perspectiva, e a gente fala também dos ODS, né, que evidentemente, os ODS acabam sendo um conjunto, né, de 17 objetivos que são aplicados, ou que devem ser, né, implementados e aplicados de forma ampla, mas aqui especificamente para a questão da agricultura sustentável, sob essa perspectiva, né, a gente destaca que pelo menos 4 ODS são fundamentais, né? O ODS 2, que trata justamente da questão da fome zero, o ODS 12, que trata da produção e consumo sustentáveis, que é um dos objetivos justamente dessa iniciativa, né, do Pacto Ecológico Europeu, o ODS 13, né, que trata da questão de ações
para combater a mudança climática, que também está inserido nesse contexto, né, de agricultura sustentável, já que a gente não tem como deixar de produzir alimentos, pelo contrário, a gente precisa produzir cada vez mais alimentos, enfim, a gente precisa de produção em larga escala, né, não dá para trabalhar exclusivamente com agricultura familiar nesse contexto, né, em que a gente vive. E, por fim, o ODS 15, que fala justamente dessa necessidade de fazer tudo isso, recuperando, promovendo, né, o reflorestamento, a manutenção dessas áreas protegidas ambientalmente, né? Depois, a gente entra especificamente na discussão, a gente fala um pouco da questão do Acordo de Paris, né, e das NDCs. A NDC do Brasil trata especificamente da questão da agricultura sustentável em vários aspectos, né, especificamente na questão de desenvolvimento tecnológico voltado à sustentabilidade da produção, aumento de produtividade com menor uso, né, de recursos naturais e de implementos, e trata especificamente de uma iniciativa, né, que faz parte do plano Safra brasileiro anualmente, que é o financiamento pelo plano ABC, né, que é justamente um financiamento voltado para práticas agroindustriais que sejam de baixo impacto, né, que não gerem impacto de emissões de carbono. Passando depois para a questão do Pacto Ecológico Europeu e a estratégia Farm to Fork, especificamente, né, claramente, né, elas vêm em linha com todos os debates que começaram ali a se intensificar com a pandemia, né, com a pandemia da Covid. A gente percebeu que os problemas do século XXI são problemas que a gente precisa resolver coletivamente. As ações isoladas não são suficientes para a humanidade lidar com essas questões, né? Então, dentro dessa perspectiva, as crises, né, climáticas e econômicas que já estavam ali, né, nos rondando, somou-se essa crise sanitária e os países, as grandes potências em especial, acabaram liderando esse movimento de, já que temos que planejar, né, como retomar a economia depois desses momentos de paralisação, temos que pensar numa maneira adequada de retomada econômica. E aí vieram nessas iniciativas, né, no âmbito europeu, o Pacto Ecológico Europeu, nos Estados Unidos, o New Green Deal, né, enfim, de forma geral, né, o Brasil, infelizmente, nesse momento, é um país que está politicamente, pelo menos, na contramão desse pensamento global, né, mas, em geral, as grandes potências planejam essa retomada de forma verde. Isso invariavelmente vai atingir a produção de alimentos, né? Os sistemas alimentares são fundamentais para a manutenção da vida e para essa retomada econômica adequada, já em linha com a redução de emissão de gases de efeito estufa e com essa perspectiva de maior sustentabilidade, né? Enfim, indo mais para o fim já, para eu poder organizar aqui meu raciocínio para concluir, né, a pesquisa, para trazer as considerações finais, essa iniciativa Farm to Fork do Pacto Ecológico Europeu foi escolhida por quê? Porque recentemente, né, houve um acordo comercial entre União Europeia e Mercosul que ainda padece, né, enfim, aprovação pelos parlamentos, mas que é um acordo que, se vier a ser efetivamente adotado, né, ele vai representar 1/4 do comércio mundial, né, de alimentos. Então, isso é importante, é um tema que deve ser debatido, né, não só para juristas brasileiros, mas também para os juristas europeus, né? Então, essa iniciativa foi escolhida em razão dessa questão, né, e pela ausência de muitas discussões jurídicas nessa temática específica. Enfim, a gente percebe que esse conjunto de ações que compõem a iniciativa Farm to Fork, que, se a gente fizesse uma tradução bem literal, seria do campo ao prato, né, digamos assim, ou da fazenda ao garfo, né, literal mesmo, ela prevê justamente que a gente precisa adotar pesquisas que desenvolvam tecnologias de agricultura mais sustentável, que produza mais usando menos espaço de terra, né, que produza e, ao mesmo tempo, consiga conciliar essa produção agropecuária com florestas, né, e com a preservação do meio ambiente. E, evidentemente, né, visa reduzir e chegar, né, se é possível exatamente chegar nisso, a gente não sabe, mas visa chegar a zero emissão de carbono, né, neutralizar a emissão de carbono na produção de alimentos. E, obviamente, impactar menos a biodiversidade, se possível, recuperar gradativamente essa biodiversidade. E, enfim, né, de forma mais direta, essa iniciativa visa fazer uma transição para um sistema alimentar efetivamente sustentável, né? E onde se enquadra o agronegócio brasileiro, né? Bom, o agronegócio brasileiro,
ele é fundamental, né, nessa perspectiva de insegurança alimentar global, porque o Brasil é um dos países que já se enquadra, né, entre os maiores produtores de alimentos mundiais, mas também é um dos países que ainda tem a maior perspectiva de aumento, né, de produção. Por quê? Porque o Brasil, a despeito, né, desses retrocessos institucionais recentes do próprio discurso, né, do chefe de Estado brasileiro em foros internacionais e internos também, se a gente faz uma análise, né, não só do Plano Safra, que é a política pública mais direta ali para financiamento agrícola no país, mas também se a gente faz uma análise do uso de solo no Brasil através do CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, que vai compilar esses dados, né, de áreas produtivas e de áreas preservadas, a gente percebe que o Brasil ele usa basicamente 1/3 da sua área para produzir alimentos. Ele tem 60%, né, restante ali que ainda tem floresta preservada. Então, não só o Brasil é o principal produtor de alimentos, ou um dos principais, né, mas também é um daqueles que tem maior possibilidade de expandir essa produção. E não necessariamente expandir com o aumento, né, da fronteira agrícola, mas especificamente porque o Brasil também acabou se especializando na tecnologia, né, da agricultura, ou na agricultura de precisão. Então, obviamente que o Brasil, como lida com exportações para o mercado europeu, ele vai ser afetado, né, pela iniciativa Farm to Fork, por essas ações, né, que visam fazer essa economia de transição. Talvez o aspecto que mais, né, seja sensível aí, que o produtor brasileiro, principalmente aqueles produtores que têm médio porte, né, vai ter que se atentar é a questão não só da produção do alimento sustentável, mas de como documentar e rastrear, né, tecnologicamente toda essa sustentabilidade, redução de emissão de gases de efeito estufa ou neutralização, né, da emissão de carbono na produção agrícola. Por quê? Porque essa iniciativa europeia ela também visa fazer uma alteração drástica na transparência, né? Então, não é só a questão de financiamento e investimento em tecnologias sustentáveis para produzir alimentos, mas aqueles que comercializem alimentos no mercado europeu vão ter que fornecer informações dessa rastreabilidade desde o que se é utilizado ali para plantio, quantidade de água que se utiliza, como é que é utilizado o implemento, que tecnologias são utilizadas para a redução, né, do uso de recursos naturais ou da poluição desses recursos, enfim, só para dar um exemplo aqui. Né? E o Brasil está, né, eu já vou concluir. E o Brasil está em linha, né, com essa iniciativa já, porque o próprio financiamento rural, né, o crédito rural brasileiro, ele já trabalha com várias linhas voltadas exclusivamente para tecnologia sustentável e para produção agrícola sustentável. Né? Então, o Plano Safra atual, ele conta com uma destinação quase de 100% a mais, né, do que no Plano Safra anterior, para programas de modernização do sistema de irrigação, para o programa ABC, né, para redução de emissão de carbono, enfim. E só para arrematar mesmo, o que a gente conclui é que não tem como eliminar, né, a produção de alimentos através do chamado agronegócio. Então, o agronegócio passa a ser um ator estratégico na condução dessa virada verde ou dessa retomada verde e, portanto, o Brasil, se quiser continuar como um dos grandes players, terá, né, que trazer uma disponibilidade de informações, manter maior transparência e possibilitar esse rastreamento, né, de tudo que se produz para comprovar o atendimento dessa produção efetivamente sustentável com redução de emissão de efeitos de gás de efeito estufa. Devolvo a palavra ao professor João, já pedindo desculpas por ter me adiantado um pouco com o tempo. Não há problema, não há problema. A matéria é muito importante, os conhecimentos da colega são imensos e a vontade de os transmitir neste tempo também são muito úteis, mas é difícil. Remeto para a leitura integral do vosso artigo, que tenho a certeza que está, portanto, completo e objetivamente mostrará inequivocamente
comunicação brilhantemente feita para a minha ilustre colega. Deixo já uma pergunta, caso haja necessidade, a oportunidade, ou adiantada hora, talvez não possa permitir, para incluírem uma nota de economia circular na vossa pesquisa, nomeadamente sobre, eventualmente ou não, a recomendação aos estudos da FAO sobre a economia circular e o impacto na agricultura. Ora bem, last but not least, eu agora vou dar a palavra a mim próprio, que é uma coisa estranhíssima, mas que também acontece, e onde eu vou tentar ser o mais breve possível, fazendo já aqui uma vénia à minha coautora de artigo, Giovana de Moraes Figueiredo Cruz, ela própria aluna de mestrado da Universidade Lusófona do Porto, e que nesta circunstância não me pode acompanhar, uma vez que está em aula neste momento. De qualquer das maneiras, eu assumo a responsabilidade desta parceria científico-institucional, ibero-americana, luso-brasileira, e que eventualmente tem dado vários frutos na investigação transibérica ou entre Portugal e o Brasil, e nesta circunstância me cabe aqui transmitir. A nossa temática, sem mais, é, sem dúvida, eu terei na mesma o mesmo tempo que todos nós, e para esse efeito apresentar-vos-emos o tema segurança sanitária versus a privacidade no mundo pós-pandémico, um tema de extrema atualidade no Brasil e na União Europeia. Os dados pessoais têm cada vez mais importância no nosso dia-a-dia. As informações sobre as nossas preferências, as rotas que utilizamos, até mesmo os dados sobre a nossa saúde, ficam armazenados e estão a ser utilizados para identificar doenças, até mesmo para indicar predisposições genéticas. Assim, a questão que quisemos abordar neste artigo foi a dos limites até onde o Estado pode utilizar, divulgar e mesmo armazenar as nossas informações sensíveis, como são, por exemplo, quem se vacinou, quando se vacinou, que tipo de vacina tomou, a localidade onde esta vacina foi realizada, etc, etc, etc. E ainda abordar a questão de saber se é o dever do Estado garantir que somente as pessoas vacinadas possam circular por vários lugares e ou não proibir a circulação daqueles que não se encontram vacinados. E isto é uma questão na ordem do dia, por isso eu também dizia que quem é responsável pelas políticas públicas, neste momento o Governo de Portugal, mas o futuro Governo de Portugal, que não será necessariamente o mesmo após as eleições, exatamente o mesmo com a mesma configuração, seja de que partido for, terá que atentar a estas matérias inequivocamente, por isso fazemos também aqui o nosso aporte científico, que é a nossa obrigação como pesquisadores, como investigadores, naturalmente como professores de Direito e como professores universitários. Limites da proteção de dados. Os limites para o uso dos dados armazenados devem ser respeitados por todos, sobretudo os próprios e respectivos Estados sujeitos a estas legislações. No entanto, com o monitoramento dos dados através de informações de geolocalização, este limite parece não existir na realidade. Por exemplo, sob a premissa de proteção, os dados pessoais estão a ser utilizados e os compartilhamentos vistoriados para criar campanhas para garantir aquilo que se tem chamado o direito à saúde. Neste sentido, no Brasil, em 6 de fevereiro de 2020, foi decretada a Lei número 13.979, onde no seu artigo 6, ou 6º, define, e que passo a citar, para o interesse de todos os que não sejam brasileiros e também aqueles que não tenham atentado nesta matéria até este momento, é obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal dos dados essenciais à identificação das pessoas infectadas e ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados pela autoridade sanitária. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, sujeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resgatando o direito ao sigilo das informações pessoais, ou resguardando, neste caso, o direito ao sigilo das informações pessoais. Verificamos aqui que a obrigatoriedade do compartilhamento das informações
não traz nenhum tipo de consentimento do seu titular, nem lhe garante a ele a opção de escolha sobre compartilhar ou não as suas informações, nem em que extensão, conforme estava previsto originalmente na respectiva Lei de Proteção de Dados brasileira. Resta-nos constatar que, na prática, esta é uma decisão arbitrária por parte do Estado brasileiro. Não sendo esta decisão acompanhada de nenhuma diretriz justificada de política interna de coleta, tratamento, segurança e eliminação dos próprios dados, nem para tal de transparência sobre os limites da utilização dos mesmos, o consentimento do seu titular está, por isso, implícito, não havendo, portanto, qualquer proteção à privacidade do titular destes dados. Portanto, ele é obrigado a dá-los sem mais. Segundo Oliveira, em 2020, a administração pública, ao compartilhar os dados de titularidade da pessoa natural de forma obrigatória e sem processamento adequado, acarreta reflexos negativos à própria pessoa. Há um fluxo informacional desnecessário sobre a justificativa de evitar a provocação do Covid-19, o que pode ocasionar uma discriminação de dados, neste caso ofensiva à dignidade da pessoa humana. Questiona se seria necessário, para evitar essa disseminação do Covid-19, que dados sobre a opinião pública, política, raça, filiação e organizações de caráter político e religioso ou opção sexual devessem estar incluídos. Certamente que não. Porém, este artigo 6º não veda esta possibilidade. Pelo contrário, não só a permite, como a reforça. Além da problemática do compartilhamento de dados sem consentimento do seu titular, ainda temos a assinalar a possibilidade de discriminação deste por utilização aberta destes mesmos dados contra o interesse do próprio titular e coletivos integrados nas mesmas circunstâncias, pois não havendo informação sobre quais são os filtros utilizados e para que fim se destinam os respectivos dados, seja que seja pesquisa, compartilhamento ou amostragem de determinado grupo ou sociedade, não podemos, neste caso, avaliar a bondade da solução implementada na realidade e no futuro pelos nossos Estados, e neste caso pelo Estado. A falta de transparência nesta questão causa assim desconfiança e insegurança por parte da população face ao Estado e aos operadores obrigados à proteção legal destes dados. Uma vez que no Brasil a existência do LGPD, que obriga ou devia garantir, ou garante, ou deveria garantir, um tratamento transparente das informações, aparentemente um não cumprimento destas regras por parte daquele que as criou, faz-nos crer que não existe segurança jurídica quando se trata de dados sensíveis da população. Passaporte da vacina no Brasil. Tanto na União Europeia como no Brasil é exigido um certificado digital referente à vacinação contra o Covid-19 e desta forma os governos acreditam que conseguem ou conseguiram diminuir os casos de transmissão ousam dizer que devido às medidas restritivas e enérgicas por aqueles que não são vacinados, para isso contribuíram. De certa forma, a solicitação do certificado digital sanitário obriga as pessoas a vacinar-se efetivamente. No entanto, sem exceção, todos os governos dizem que a vacina não é obrigatória. Talvez isso se deva a estarmos a viver num estado de sítio sanitário, onde temos uma obrigatoriedade mundial de vacinação, na realidade disfarçada de poder de escolha. Passaporte da vacina na União Europeia. A União Europeia também adotou um passaporte de vacinação em todo o seu território, da mesma forma que o Brasil, a União Europeia, tem os dados de todos os vacinados e recuperados do Covid através deste certificado. Na União Europeia, a certificação digital é uma prova de que os titulares foram vacinados ou receberam resultado negativo no respectivo teste e ou recuperaram da Covid-19. Tem algumas outras características, como são ser válido em todo o território da União, poder ser impresso em papel ou em suporte digital, possuindo um QR Code para leitura em aplicações móveis ou outras, é em si gratuito e a informação é disponibilizada em duas línguas, neste caso em português e em inglês. A União Europeia em si não restringe a livre circulação dos seus cidadãos não vacinados entre os Estados-membros, mantendo assim o direito fundamental à livre circulação, se é que ela existe na realidade. Porém, os Estados-membros podem estabelecer as suas próprias medidas restritivas em relação aos não vacinados,
estabelecendo períodos de quarentena ou restringindo mesmo a entrada em determinados locais. Correspondendo às preocupações com a discriminação de pessoas não vacinadas, é possível, através do certificado, ter acesso aos resultados dos testes e, desta forma, este certificado é útil para todos e, na realidade, serve todos. Relativamente à proteção dos dados dos cidadãos da Europa, percebemos um cuidado com a defesa da privacidade que tem sido tido na União Europeia, onde, segundo indicado pelos próprios países membros, os dados não são armazenados ou conservados quando o certificado é conferido noutros países do bloco europeu. Desta forma, percebemos que a privacidade dos dados fica restrita para o país onde a pessoa reside e é assim também na própria União Europeia. A privacidade e segurança são dois dos princípios básicos que o Estado de Direito deve garantir à população. Numa situação como a do Covid-19, os Estados tomaram atitudes para que houvesse um mínimo de propagação da doença, sendo esse um esforço legítimo e inegável por todos. Tanto no Brasil como na União Europeia, esses esforços foram significativos para a redução da propagação deste vírus. Apesar disso, ao criar o passaporte da vacina, colocámos em jogo um dos maiores princípios do homem, o princípio da liberdade. Será certo, e passamos aqui para um conjunto de conclusões, e vamos lá ver reflexões ou problematização desta questão, antes de terminar. Será certo que o Estado, em nome de um bem maior, possa vir a decidir e ou determinar quem pode ou não entrar em determinados lugares? Deixa à consideração de todos. Será justo ou mesmo legal, ainda que neste cenário, a obrigatoriedade do compartilhamento de dados sem consentimento, qualquer consentimento do seu titular? Vocês me dirão depois no debate. Essas perguntas trazem à tona um debate muito maior sobre o que está certo e errado, o que está legal ou oportuno ou é inevitável, e que nos mostra que, em nome de um bem maior, o Estado poderá, inequivocamente, tomar decisões que afetam a liberdade fundamental dos indivíduos. E concluindo, sabemos que as informações pessoais são dados sensíveis e que possuem um valor imensurável para as empresas. Não há uma garantia de que os dados referentes à nossa saúde estejam em mãos somente de empresas bem intencionadas. Quem nos pode garantir no futuro a nossa proteção diante da fuga desses dados para outras bases de dados comerciais? Na nossa opinião, se o Estado pode proibir a circulação de indivíduos em certos lugares, não seria muito mais fácil e justo garantir a obrigatoriedade da vacinação a um nível nacional e internacional por razões de força maior, evitando teoreticamente ou teoricamente a atual proibição de ir e vir dos indivíduos? E concluindo neste momento, assim, apesar de muitas crises na história da humanidade, podemos, no futuro próximo, viver num cenário novo de controle sanitário, onde a apresentação do certificado de vacinação Covid-19 é, de facto, o próximo passaporte universal, para poder garantir o direito de entrada dos cidadãos do mundo em supermercados, em farmácias, nas nossas universidades, em aeroportos e em todo o país. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado por este tempo que me concederam. Um forte abraço também à Giovana Cruz, que estará neste momento na aula de mestrado da Universidade Lusófona. E aqui estas são as nossas perplexidades para esta tarde de janeiro e para o futuro, naturalmente. Sem mais, e cumprindo com o tempo que me foi dado, chamo à colação a Luciana Bauer, da Universidade do Vale de Itajaí, penso que é assim que se pronuncia, para nos falar sobre a norma de direito intergeracional climático. Penso que é um termo fraturante também. Doutor João, acredito que a doutora Luciana não esteja. Então, podemos avançar para a próxima comunicação. A Luciana Bauer em sala. Se não estiver, e uma vez que temos o nosso tempo em curso,
eu vou chamar o próximo orador, ou o conjunto de oradores, neste caso o Luciano Cristiano Cabral e a Carla Cruz, que eu já vi entrar na sala anteriormente, da Universidade Católica de Santos, para apresentarem também um tema não menos importante, o direito à água e a destinação inadequada de poluentes emergentes nos recursos hídricos ricos e a limitação legislativa no Brasil. Carla Cruz e Luciano Cabral, a sala é vossa para 12 minutos. Boa tarde a todas, a todos. Eu gostaria, por favor, da oportunidade que eu gostaria de compartilhar a tela, pode ser, por favor? Eu vou pedir aqui à coordenação do Iberojur que consigam colocar a tela do colega Luciano. E gostaria também, por favor, de autorizar a professora doutora Carla Cruz, que acho que não está autorizada a entrada dela, ela não está conseguindo abrir o áudio, por favor. Prontinho, acredito que agora já dei para compartilhar a tela e a doutora Carla também já tem a permissão do microfone. Isso mesmo, muito obrigado. Eu só consigo admitir a vossa presença na sala, tem que ser a coordenação fixada na Universidade Lusófona do Iberojur, no back-office a fazer essa circunstância. Luciano Cabral e Carla Cruz, para 12 minutos, a sala é vossa, já estamos a ver o início da vossa apresentação em tela. Muitas felicidades, sejam bem-vindos. Muito obrigada, professor Dr. João Proença, obrigada a todos pela organização e pela possibilidade de participar, mais uma vez, do Congresso do Iberojur, em parceria com a Universidade Lusófona. O nosso trabalho desenvolvido nesse congresso, ele tem como título Direito à Água e a Destinação Inadequada de Poluentes Emergentes nos Recursos Hídricos, Riscos e a Limitação Legislativa no Brasil. Eu me apresento, meu nome é Carla Cruz, eu sou doutora em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos, aqui em São Paulo, Brasil, e sou professora também da Unisantos. E o colega, Luciano Cristiano Cabral, também é mestre em auditoria ambiental, postulante ao doutorado na Universidade Católica de Santos e professor do SENEP, da fundação que trata aqui dos trabalhos de excelência em pesquisa do Porto de Santos. O nosso assunto, tratado de importância, nós acho que todos entendem assim, é o direito à água, mas não só a suficiência, mas em especial a sua qualidade. Nós entendemos que, em razão da sua importância para a vida, para a fauna, para a flora e para a dignidade humana, ela não vem merecendo o devido status de proteção internacional, em especial nós entendemos ainda no Brasil. Nós temos algumas normas internacionais que tratam do tema, em especial em 92, a Convenção de Dublin, na Irlanda, pela primeira vez colocou a água como um recurso finito, vulnerável e essencial para garantir a qualidade de vida e desenvolvimento e o direito ao meio ambiente sustentável, mas entendemos que ainda por ineficiência legislativa, de políticas públicas e ações fiscalizatórias, no Brasil, há inadequada destinação de poluentes químicos, em especial nos corpos hídricos. Então, nós vamos tratar no nosso trabalho de estudo sobre a questão da segurança química com relação à destinação de alguns produtos que são utilizados produtos conservantes, como é o caso dos parabenos. E aí nós abordamos que a agenda, mais recentemente, a Agenda 2030, no ODS 6, e o ODS 14 também tratam das questões envolvendo a sustentabilidade dos recursos hídricos, a questão também envolvendo o saneamento, a conservação dos oceanos, mares, recursos marinhos, e aí, por isso, a nossa preocupação com relação à destinação desses poluentes, como é consagrado e garantido pela Agenda 2030. Eu vou passar, para continuar a exposição, a palavra para o Luciano Cabral, que vai tratar especificamente mais essa questão envolvendo os parabenos, esses importantes recursos, substâncias químicas que vêm sendo destinados em recursos hídricos. Pode passar, Luciano, a palavra. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Como a professora Carla Cruz mencionou a respeito dos parabenos, os parabenos eles são substâncias conservantes utilizadas
para todos entendam, em produtos de uso pessoal, como exemplo de shampoo, condicionador, sabonete, creme dental, que são os dentifrícios, creme facial, bem como inúmeros cosméticos. Essas substâncias conservantes é para dar uma melhor durabilidade, uma duração desses produtos. E esses produtos, eles foram identificados e atingindo no ambiente aquático, eles já foram relatados, apesar de poucos estudos, eles foram identificados na Antártica, na China, na Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e também no Brasil. Eles acabam atingindo o ambiente, aqui eu trago na nossa região, aqui no Brasil, e apresento nas imagens a nossa cidade, a nossa região aqui da Baixada Santista. Estamos aqui na cidade de Santos, no litoral paulista, no litoral do estado de São Paulo, e essas substâncias atingem o ambiente como um exemplo de uma utilização de um shampoo, para melhor exemplificar e entender. Esse resíduo do shampoo, quando a gente usa, ele vai pela rede de esgoto e vai, através da rede de esgoto, até atingir as estações de tratamento. Como as estações de tratamento de efluentes no Brasil não estão preparadas para reter esse tipo de substância, essas substâncias vão para o emissário submarino, como é a imagem que eu estou trazendo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e elas são lançadas no mar sem esse devido tratamento. Isso, lembrando também que as cidades, elas fazem a coleta de algumas residências, lembrando que nós temos uma carência muito grande de residências regulares. Então, essas ocupações irregulares acabam lançando também muito esgoto in natura. Trago aqui também uma imagem do Porto de Santos, do lado direito, da margem direita do porto, com os inúmeros navios atracados nos seus berços de atracação, e do lado esquerdo, que são ocupações irregulares, que tanto para a área econômica deveriam ser usadas como novos berços de atracação, e o exemplo, como eu estou trazendo, dessas palafitas, que acabam lançando todo esse resíduo nas águas superficiais aqui da nossa região. Como o Brasil não tem lei que regule esses tipos de substância, nós nos baseamos em outros estudos pela classificação da diretiva da União Europeia, que é a 9367, que determina o nível de toxicidade dessas substâncias. E aí ela é identificada através de miligramas litro, e aí com os resultados ela é baseada se essa substância é não tóxica, nociva, tóxica, muito tóxica ou extremamente tóxica. Nós, então, fizemos a avaliação ecotoxicológica dessas substâncias parabenos, utilizando o sistema, as normas NBR 15350 de 2012 e a IUZEPA de 2009, utilizando o ouriço do mar Equilometra lucunda. Então, nós fazemos a estimulação para a obtenção dos gametas e levamos para o laboratório fazendo a avaliação de ensaio embriolarval e de fecundação. Então, a gente identifica a toxicidade desses parabenos, o que ele causa no meio ambiente. Nessa ocasião, os resultados foram apresentados desses parabenos, de dois tipos de parabeno, que são propilparabeno e metilparabeno. Ambos eles foram identificados como nocivo, tanto no efeito rápido quanto no efeito longo, que é identificado como efeito agudo e efeito crônico. Essas substâncias, elas são consideradas persistentes no ambiente, porque elas são lançadas diariamente, constantemente e o tempo todo. Esses parabenos no meio ambiente aquático, ele acarreta alterações de reprodução no organismo, ele causa deformidade nos organismos e também altera o sistema de fecundação. Em algumas espécies
como peixes, por exemplo, ele acarreta alterações endócrinas. Essas alterações endócrinas em peixes, ela faz com que os peixes se tornem todos fêmea, podendo levar essa espécie à extinção. E isso tudo está acarretado à ausência de políticas públicas para o monitoramento dessas substâncias. Por isso, eles são classificados como substâncias emergentes. Vou voltar a palavra para a professora doutora Carla, para ela fazer as considerações finais. Ela está sem áudio, por favor. Peço ao back-office que liguem a doutora Carla, por favor. Doutora Carla, já estamos a ouvi-la perfeitamente. Muito obrigada. Para concluir apenas as considerações finais, nós concluímos abordando que a questão da destinação dos poluentes de qualquer natureza, dos oceanos, rios e demais corpos hídricos, em especial esses contidos em produtos de uso diário, que provocam algum tipo de risco do ponto de vista de substância química para o meio ambiente, ele merece uma melhor proteção, em especial na legislação nossa, no Brasil. Entendemos que seria uma boa maneira aplicar os mesmos termos da diretiva europeia abordada pelo professor Luciano, uma vez que o direito ao ambiente sustentável deve prevalecer em detrimento de interesses puramente econômicos do mercado, já que podem ser utilizados outros produtos mais adequados, que causem menos riscos do que esses que vêm sendo abordados através desse nosso estudo. Nós entendemos também que a Agenda 2030 traz isso dentro das suas metas, no ODS 6 e no ODS 14, e uma vez que não há fronteiras quanto aos limites que essas substâncias químicas podem alcançar, os riscos podem ser irreversíveis e globais. Entendemos também que a participação dos estados, dos entes subnacionais, das empresas privadas e da sociedade civil por meio da governança, utilizando os princípios como o princípio da transparência das informações, da boa-fé, pode revelar uma solução mais adequada e exitosa para criar meios para que esses produtos, como são os parabenos, que são conservantes, possam ser substituídos por outros mais seguros para a vida no planeta. Essas são as nossas considerações. Passamos por algumas referências que utilizamos no nosso trabalho. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Carla. Fantástica apresentação, professor Luciano. Uma matéria fraturante, e dizer que os brasileiros investigadores, meus queridos colegas e amigos, têm estado na linha da frente na investigação deste impulsionamento das políticas públicas para a prevenção da água, que ela é em si própria reconhecida mundialmente um direito humano. E por decreto já o era naturalmente, mas positivada nas leis e os tratados internacionais, também sufragados pelo Brasil. Dar-vos uma nota, não sei se ajuda na vossa pesquisa, e eventualmente se conhecem o colega da Universidade Unicinos, da Universidade do Rio do Vale de Sinos, que se chama Wilson Egelman, que é um especialista nestas matérias, e onde eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez, penso que na Universidade de Santiago de Compostela, há cerca de 5 ou 6 anos atrás, falar sobre nanotecnologia e sobre micropartículas. Partículas inteligentes inseridas em tecidos inteligentes para o futuro, para eventualmente retirar a umidade do corpo humano, se adaptar em termos de tamanho a várias formas de corpo humano, masculino e feminino, para o desporto, que depois eram lavados naturalmente nas máquinas de lavar, nas lavandarias, e elas próprias residualmente largavam essas micro-nanopartículas para os rios, para o mar, para todas as circunstâncias de água pura e saudável brasileira, consubstanciando um crime ecológico brutal e totalmente invisível. Uma vez, como saberão, as nanopartículas são invisíveis e são a ínfima parte de uma partícula.
Portanto, seria e é caríssimo ter microcomputadores com microscópios especialíssimos para detectar essas partículas. E pequenas porções de água analisadas nesses microscópios davam nota de que essas partículas, destes tecidos especiais, que muito pouca tecnologia tem, existem, ainda não estão em consumo natural, só ainda em pequena experiência, já estavam a contaminar pesadamente e, vamos lá ver, de modo fantasma, os rios e os cursos de água que depois alimentavam as povoações e as populações brasileiras e que depois serviam também para regar na agricultura e elas próprias depois passariam para as plantas com repercussões científicas, genéticas e bioéticas completamente desconhecidas para os cientistas e eventualmente para a humanidade. Portanto, acho muitíssimo interessante o vosso tema, muitos parabéns. Repetindo também a leitura do artigo completo publicado com o ISBN europeu pelo Iberojur em parceria com a Universidade Lusófona do Porto. Também mais dou nota do restrito cumprimento do tempo, o que muito agradeço também. Sem mais, e pedia depois ao back-office que me dissessem se a Luciana Bauer eventualmente se encontra na sala, ou quando ela chegar, se for o caso, e nessa circunstância dava nota da presença ou do colega Mateus Catalani, da Universidade Católica de Santos, também no Brasil, um colega dos palestrantes anteriormente aqui apresentados, e que nos vem falar do direito digital aplicado ao consumo sustentável, a internet das coisas e a sustentabilidade, que para além de ser um título particularmente curioso, eu acho que cientificamente a ciência também tem que ser sexy, e eu considero que este título é muito appealing em termos científicos e em termos de título de um artigo científico. Por isso, desde já também, como membro da Comissão Científica deste Congresso, parabenizo aqui o colega Mateus por esta originalidade, que sei que está carregada de significação e que ele vai agora também explicar a todo o auditório. Mateus, para 12 minutos, a sala é sua. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, registro meus cumprimentos ao professor Dr. João Proença, o qual estendo a todos os docentes, colegas aqui presentes, bem como todos os professores responsáveis pelo Iberojur. Fica aqui minha gratidão pela oportunidade. De fato, é um tema, professor, a primeira vez que eu ouvi ser dirigido a este tema dessa forma, eu achei muito fantástica a posição do senhor. Então, realmente, o direito digital aplicado ao consumo sustentável, internet das coisas e sustentabilidade. Então, vamos falar um pouco de tecnologia, enfim, temos aqui muita coisa para falar sobre isso, mas prometo ficar restrito ao meu tempo regimental. Bom, internet, globalização, capitalismo sem fronteiras, nós temos aqui, então, uma forma de iniciar este pensamento e por base desses três eixos centrais. Tanto a internet, globalização e capitalismo geram aquela noção de universalização, pegando também os ODS 7, 12 e 17 promovidos pela ONU. Nós temos aqui a tecnodependência, que também é uma palavra que surge carregada de significados, e bipartindo essa expressão, quando nós pegamos a parte do tecno, nós conseguimos verificar aqui, por exemplo, a tecnologia da IoT, Internet of Things, ou simplesmente Internet das Coisas, a hiperconectividade que isso demanda, assim como noções de inteligência artificial e o Big Data, ou Big Data, que vão gerar ali justamente a criação